Boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem, sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E esta é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, né? Que depois será publicada no meu canal Papo com Grilo. Bom, o objetivo dessas lives é falar sobre a história da capoeira contextualizada na história do Brasil, contextualizada na história da capoeira, né? Porque, enfim, a história da capoeira é maior do que qualquer história de qualquer canto do mundo, né? No caso, a gente vem discutindo nos últimos vídeos, né? Começou a falar sobre a questão da abolição da escravidão, né? No caso, no vídeo passado a gente falou sobre os impactos da Lei Eusébio de Queiroz, né? Que foi a lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, para capoeira especificamente, né? E aí a gente fez antes desse outros dois vídeos falando só sobre a abolição do tráfico de escravos. Antes disso a gente falou sobre a carta dos presos da Casa de Correção, né? Que vão escrever e descrever muito bem a situação que eles passavam lá, enviar para o imperador Dom Pedro II, né, que tinha acabado de assumir o trono, e que é um momento muito interessante de se entender dentro desse momento que é a abolição da escravidão, porque é um momento que se começa a notar uma mudança de postura por parte da população para como fugiu aqui da cabeça, já vai voltar. Sim, é um momento que começa a haver uma mudança do comportamento, né, em relação de como conseguiu fazer valer os seus direitos, né, que é uma coisa muito importante quando a gente fala dessa coisa da pessoa escravizada, né. Mas, por exemplo, a lei para inglês ver, né, que era literalmente para inglês ver, inclusive é daí que vem essa expressão, que foi a primeira lei abolindo o tráfico de escravos, né. Vai ter um monte de escravizados que vão conseguir a sua liberdade justamente por terem sido traficados ilegalmente durante esse período, em que, apesar da lei não ser cumprida por ninguém, era ilegal, e vão conseguir utilizar disso como argumento para fazer valer sua liberdade. Obviamente uma coisa que só seria possível se fosse buscada as vias legais, né? E que é inclusive uma inversão de papel muito interessante. Afinal de contas, o Estado ele é construído para garantir que a elite social e econômica continua podendo fazer o que bem entender, né? Como, por exemplo, apesar de ser proibido traficar escravos, continuaram traficando. Na verdade, nunca se traficou tanto escravo como naquele momento, né? E antes disso, vixe, o som tá falhando? Sei lá por quê. Né? Então, já que o som tá falhando, o que faremos? Então vou encerrar no Facebook, vou deixar no Instagram, eu publico depois, porque não tenho ideia de por que o som de vez em quando no Facebook decide falhar, né? Bom, enfim, o que eu tava falando antes disso? Pera aí, vamos botar aqui publicar por 30 dias mesmo. Bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão. Tanto vai fazer, né? O que eu estava falando? Esqueci. Sim, antes disso falamos sobre o Barão de Mauá, que é um personagem muito importante para se entender essa coisa da abolição da escravatura. Afinal de contas, ele era foi um cara que quis modernizar o Brasil, ou seja, industrializar, e entendia que não se poderia construir um Brasil industrial, um Brasil do progresso, o Brasil do futuro com escravos e os negócios dele simplesmente por conta da pressão
aí dos barões do café, essa gente canalha, né? Acabou falindo tudo, né? Uma maravilha. E antes disso falamos da revolta do Vintém, né? Que é um momento em que, pela primeira vez, os abolicionistas aparecem publicamente, não ficam só enclausurados, né? E hoje a gente vai falar sobre o início do movimento abolicionista propriamente dito no Brasil, né? Então vamos falar de antes da revolta do Vintém, vamos falar dos abolicionistas enclausurados nos salões debatendo as questões aí, se seria uma coisa viável ou não abolir a escravidão, porque afinal de contas, como dizia José de Alencar, eu tirei no Facebook porque tava com eco e sei lá como é que resolve isso, né? Enfim, como dizia José de Alencar, o que será de nosso negrinho se abolirmos a escravidão, né? Enfim, o que seria dos negrinhos? Então, gente, quando a gente vai falar de abolição, né? Já deu aí uns 5 minutos para as pessoas irem entrando, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter o seguinte entendimento, né? Que na Europa, durante o século XVIII, começou a surgir um movimento filosófico que ficou conhecido como Iluminismo, né? Era um movimento assim de pessoas com uma autoestima assim bem baixa, né? Eles diziam que coisas, por exemplo, que agora estavam no século das luzes e em comparação à Idade Média, que era a Idade das Trevas, porque ninguém pensava na Idade Média e eles agora eram esclarecidos, né? Inclusive a palavra aluno vem daí, né, desse período. O aluno é quem? Aluno, quer dizer não, luno vinha de lumos, luz. O aluno é quem? O aluno é a pessoa que não tem luz, é a pessoa que não é esclarecida, né? O aluno é exatamente isso, a pessoa que não foi iluminada pelo conhecimento, diferentemente desses filósofos com baixa autoestima do século autodeclarado das luzes, né? E o iluminismo, ele tinha a ideia justamente de pregar a liberdade, né, de maneira geral, liberdade de expressão, o fim da monarquia, né? Era assim, um movimento que claramente não defendia Deus, pátria e família, né? Porque afinal de contas eles queriam absurdos, tipo liberdade de expressão, como se as pessoas tivessem direito de se expressar livremente, queriam dividir os poderes, né? Queria que o juiz não pudesse interferir, não fosse a mesma pessoa que fazia as leis, não fosse a mesma pessoa que executasse as leis, né? É um sistema assim político inimaginável nos tempos modernos de hoje, né? Enfim, né, eles eram assim contra, por exemplo, sei lá, se... Vamos pegar aqui um ano hipotético, que tal 1964, né, bem assim, que tal uma data completamente aleatória, 1º de abril, né, os militares saíssem com tanques nas ruas e dessem um golpe, né, isso um dia anterior, para no dia seguinte declararem que a presidência estava vaga, apesar de o presidente não ter fugido, e dar início a um período de uns 20 anos aí, vamos botar, de um poder centralizado que caçasse comunistas e qualquer pessoa que pensasse, né? Por incrível que pareça, essas pessoas eram totalmente contrárias a esse tipo de situação, né? Daí a historiografia, a história constrói um discurso de que a abolição da escravatura vai ser justamente fruto direto do iluminismo, que as pessoas acordaram um dia iluminadas pelo conhecimento e perceberam que ter escravos não era exatamente assim uma coisa muito legal de se fazer, né? Que era uma coisa assim meio errada, né? Vai saber por que acordaram esse dia assim, né? Mas, como eu já vim falando nos vídeos anteriores, né, a história não é bem assim, né? Porque aí eu tenho um vídeo da Revolução Haitiana,
que a gente no Brasil não fala muito da Revolução Haitiana. Na verdade, ninguém fala da Revolução Haitiana, né? Mas é uma história importantíssima para o mundo inteiro, né? Isso é uma coisa que devia ser... Essa é uma história que merecia ser contada pelo mundo inteiro, né? Porque tem impacto no mundo inteiro, né? Imagina só toda a massa de pessoas oprimidas, torturadas, né? Porque o que fazia era tortura, né? Se rebelando, matando todo mundo que oprimia elas, né? E conseguindo fundar um estado independente, né? Agora, imagina o seguinte: você está ouvindo essa história e você mesmo tem 50 pessoas trabalhando na sua fazenda e uma delas está sendo chicoteada nesse momento, né? Pô, isso aí isso aí gera um medo gigantesco, né? Nesses babacas, porque são babacas, né? Então, por exemplo, para ter uma noção de como é que o processo da abolição da escravidão no mundo inteiro se dá, né? Em 1792, os rebeldes já estavam dominando 1/3 da ilha de São Domingos, né? A ilha lá do Haiti. E em 1793, a Convenção Jacobina começa a discutir sobre como acabar com a revolta, porque não estavam conseguindo, né? E decidem abolir a escravidão no Haiti, né? A partir do momento que não viram outro jeito, decidiram abolir a escravidão. Detalhe: os jacobinos eram justamente os franceses radicais que detestavam a nobreza e detestavam ser oprimidos. Como uma coisa engraçada, né? Era liberdade, igualdade e fraternidade pra gente, não pra eles, né? E em 1794 o governo jacobino vai determinar a abolição da escravidão em todas as suas colônias. A gente pode cair no engodo de que era falta de força do governo jacobino até então, e que aí depois de conseguir no Haiti eles tiveram força para enfrentar a opinião girondina e abolir a escravidão no resto das suas colônias. Mas veja bem como a história é engraçada, né? Esse momento foi quando 30 mil soldados ingleses atacaram as colônias francesas do Caribe, né? E detalhe: todas as monarquias europeias, o que era bom a Europa inteira, inclusive a monarquia inglesa, eram contrárias aos revolucionários franceses, porque os revolucionários franceses eram contra todas as monarquias, né? Então, não é uma coisa que aconteceu por acaso, não é uma coisa que aconteceu porque as pessoas um dia acordaram iluminadas pelo conhecimento e ouviram as palavras daquele comunista que disse pro cara rico: dá tudo que você tem pros pobres e me segue, né? Aquele comunista que vivia andando com prostituta, com gente pobre, né? Que curava as pessoas, né? Não é porque as pessoas de repente começaram a escutar as palavras daquele comunista que nasceu há uns 2024 anos atrás. Não, é por causa disso, né? Por causa da Revolução Haitiana. E aí isso vai se espalhar para a América, e eu já contei essa história, né? É só você caçar aí no meu canal Papo com Grilo, que vai estar lá o vídeo sobre isso, né? Até porque as revoluções, em todas as revoltas populares do Brasil, a gente tem a participação dos escravos, né? A gente tem escravizados lutando para conseguirem atingir muitas vezes o objetivo da burguesia, que era a mesma burguesia que oprimia eles, sim. Mas a partir dessa participação que começa a entrar toda hora o tema, e como os escravos, o que a gente vai fazer? A gente vai abolir a escravidão ou não, né? E aí é um momento que a revolta começa a dar errado, porque, enfim, o povo aí mais rico não queria abolir a escravidão, né? E aí, enfim, a gente vai ter o final do tráfico negreiro, que tem impactos gigantescos, né? E isso aí falei no vídeo passado já. E a gente vai ter a primeira fase do abolicionismo, né? Durando aí da abolição do tráfico negreiro em 1850 até a lei do ventre livre em 1860. Então, o que acontece? A gente tem as pessoas começando a pensar
na abolição da escravatura, né? E quando eu digo as pessoas, eu estou falando daquelas pessoas que tinham poder político, né? As pessoas que estavam que eram aí da classe média, que eram os ricos, né? Desde o iluminismo mesmo. Tem gente que pensa sobre isso, né? E aí, falando da classe média, daquela classe assim que vive das tetas do governo, né, que vive da Lei Rouanet, né, os artistas, né, a gente vai ter o desenvolvimento do romantismo no Brasil, que aí é quando surge o José de Alencar, né, que é mais conhecido aí por sua obra indigenista nacionalista, né, que é Iracema, Birajara, e esqueci o Guarani, né, que são obras em que fala que idealizam o indígena, né, são livros falando de índio, não de indígena, de índio mesmo, né, dessa coisa idealizada e do surgimento do povo brasileiro como um povo mestiço, né, fruto de branco com indígena, exclui o negro. Afinal de contas, o José de Alencar não era apenas extremamente racista, não apenas era super a favor da escravidão, ao contrário da abolição, porque afinal de contas o que seria dos negrinhos, né, como além de tudo era dono de escravo, né, era filho de fazendeiro, né, enfim, e aí a gente vai ter uma segunda fase, também essa primeira fase, né, só uma curiosidade, da Canção do Exílio, né, que para quem não conhece, né, um poema do, acho que Gonçalves Dias, que diz que tem uma parte que fala assim: minha terra tem palmeiras onde canto sabia, né, vixe. Aí, enfim, agora esqueci. Aquela parte do hino, agora fugiu aqui a letra, né? Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores, né? Essa parte aí do hino é da Canção do Exílio, né? Enfim, a gente tem uma segunda fase que é a dos ultra-românticos, que é um povo assim mais depressivo, né? Enfim, também não sei tanto de literatura, não lembro muitos detalhes, eu só sei que era um povo assim mais depressivo, meio inspirado no Lord Byron, né, lá da Inglaterra, enfim. E a gente tem a terceira fase, que é a fase que interessa, que é a geração condoreira, que é justamente Condoreira por causa do condor, a maior ave da América, que voa mais alto, uma coisa assim, e porque eles eram favoráveis à abolição da escravidão. Então a gente vai ter, por exemplo, um cara chamado Castro Alves, que é o maior representante, que é o escritor de um poema chamado Navio Negreiro, e você vai lá ler esse poema, né? Obviamente é uma coisa assim romântica. Afinal de contas, a gente está falando do romantismo, né? Mas ainda assim é uma coisa legal de ler, né? Literatura de qualidade, afinal de contas, né? E, enfim, a gente vai ter então esse interesse inicial dos acadêmicos, e tudo isso vai começar a dar origem a um movimento de fato a partir de 1860. Né? A gente tem essa classe média começando a se articular, né? Essa classe média começando a se pôr contra a escravidão, né? Muitos, porque como Castro Alves, que tinha contato com os escravos, não conseguia entender como é que podia se tratar uma pessoa daquele jeito. Muitos por conta de medo da Revolução Haitiana mesmo, né? Muitos porque eram iluministas, idealistas, né, e acreditavam no mundo melhor, né, enfim. O fato é que a gente vai ter essa classe média se articulando, e a partir dos anos de 1860, os partidos políticos vão começar a se dividir, né? O Partido Conservador vai para o Partido Liberal, sendo liderados aí por Saraiva, o Nabuco de Araújo, Zacarias de Góes, o Vasconcelos, o Marquês de Paranaguá, né? Porque entendiam que não adiantava nadar contra a corrente,
né? Não adiantava ser que nesses bois que não tá dando direito para ver por causa da luz, mas que são bois que estão querendo ir no caminho contrário, estão querendo descer a ladeira, né? De um desenho de 24 de março de 1885, onde os bois descendo a ladeira e o povo tentando subir, inclusive um cara puxando eles à força, né? Os bois foram chamados de Partido Conservador, né? Eu acho que isso diz muito sobre o Brasil da época, embora não diga nada sobre o Brasil atual, né? Mas enfim, qualquer semelhança é mera coincidência, né? E esses caras entendiam que não adiantava tentar ser que nesses bois, eles tinham era que conduzir a abolição. E é isso mesmo que eles vão conseguir fazer, né? Não era o que eles queriam, porque eles queriam continuar sendo donos de escravos, mas conseguiram conduzir. Enquanto que parte do Partido Liberal vai se radicar, vai surgir uma ala abolicionista de fato, né? E aí, uma coisa que é também um detalhe interessante da gente notar é que a gente está falando de um Brasil que começou aí se urbanizar. É um Brasil, né, que quando a gente está falando de uma cidade, não adianta querer ter o mesmo controle de uma fazenda, é simplesmente impossível. Então era muito comum, se tornou muito comum a prática da alforria. Você alforriava o escravo, você assinava um acordo com o escravo para alforriar ele, né? Então, na verdade, também um Brasil é também um momento com muita mestiçagem, né? É uma coisa lógica. A classe média começa a se interessar por esse tema, até por também, não só por causa disso, isso é só uma parte pequena provavelmente, mas também porque no fim das contas também era gente mestiça, né? Gente que começou a se misturar, né? Enfim, aí a gente vai ter a Guerra do Paraguai, né? Vai durar aí de 1864 a 1870. E isso vai ter um impacto gigantesco para a história do Brasil, a Guerra do Paraguai. Capoeira tá amplamente presente durante essa guerra, né? E eu já fiz um vídeo contando toda a história do início, que é uma história muito longa, que começa antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses, antes da América ser descoberta pelos espanhóis, né? E falei toda a história da guerra, mas então não vou contar essa história de novo. O que importa é o seguinte, que a guerra começa em 64, em 65 o imperador vai pedir a um dos conselhos de estado, né, o senador Antônio Pimenta Bueno, que seria o futuro Marquês de São Vicente, para fazer um projeto de lei emancipatório, né? E aí ele vai propor que os escravos da nação, que eram as pessoas escravizadas do governo, fossem libertados em 5 anos, e que das organizações religiosas que também eram escravos da nação, porque o Estado brasileiro era oficialmente um Estado católico, então os padres e todo o resto aí eram funcionários do governo, né, recebiam do governo, né, fossem libertados em 7 anos, né, e também fossem criados conselhos provinciais de emancipação. Só que o resto do Conselho de Estado não gostou muito dessa ideia, né? Tava ocorrendo a Guerra do Paraguai, aí o imperador, o Dom Pedro II, decidiu deixar para lá, né? E a pressão interna vai aumentando, né? Então, em 1866, por exemplo, a Junta Francesa de Emancipação vai enviar uma carta ao imperador pedindo para ser feita a abolição, né? Vai começar a surgir clubes abolicionistas por toda parte, jornais vão pedir a opinião pública quanto à escravidão, né? Que é justamente um ponto essencial para se entender a política dos abolicionistas políticos propriamente ditos, nessa coisa do jornal, né? De pedir a opinião pública, de convidar a população para dar a sua opinião, porque a população brasileira em geral não era a favor da escravidão, né? Porque a gente está falando de gente que era descendente de escravo, que era filho de escravo, gente que viveu a escravidão na pele, né? Então, não tinha como uma pessoa dessa ser favorável à escravidão, não, né? Claro que a gente tem escravos que compravam escravos e tudo, a gente tem milhares de complexidades, né?
mas é justamente o momento, né, em que coincide aí com essa mudança de atitude, né, a partir da coroação do Dom Pedro II, que é um exemplo, é a Carta dos Prisioneiros da Casa de Correção, né? Então, em 6 de novembro de 1866, o governo vai libertar os escravos da nação designados aí no serviço do exército durante a Guerra do Paraguai, né? E vai libertar também as esposas deles, né? E aí, a próxima parte, né, seria sobre o movimento que vai desembocar na lei do ventre livre, né? Mas já falei bastante por hoje, né? Então eu acho que por hoje é só, né? E até a próxima semana. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube aí dentro de uns 15 minutos. O canal é Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, comentar, né, e for dar visualização pro meu canal. Agradeço também se quem não é inscrito se inscrever, né? E por hoje é só.